Opa, galerinha, salve Maria, vamos embora para mais uma aula do nosso curso de formação para pastoral da comunicação. E hoje, nesse momento aqui, eu tô gravando a aula às 7 horas da noite e a praça tá lotada, então as crianças estão berrando. Hoje as crianças acordaram no 100.000 watts de potência, né? Então eu vou ter que falar aqui, ó, com a boca bem pertinho do microfone, para na hora da edição eu tentar tirar o barulho das crianças. E pode ser que meu cachorro lata uma vez ou outra, e eu já tô avisando porque na hora de editar provavelmente eu não vou conseguir cortar essa parte. No meio da explicação, enfim. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, seguir a gente nas redes sociais e vambora pra aula. Bom, meu povo, eu tô aqui com o nosso site aberto e eu consegui resolver aquele bug, entre aspas, da aula anterior, que na verdade não era um bug. Era só uma configuração que eu não tinha colocado, que agora o título tá aparecendo aqui, ó, o título da página, na nossa página inicial. O que acontece? Aqui na configurações do Yoast SEO, vocês têm que marcar aquela opção que eu não marquei. Eu olhei aqui, ó, esse tutorial aqui, ó, do porquê o meu título não está aparecendo, e aí eu li esse conteúdo aqui, e aqui ele basicamente disse o seguinte, pra gente vir aqui, ó, no Yoast SEO, cadê você? Aqui, configurações, noções básicas do site, e aí aqui embaixo vocês vão marcar essa opção aqui, ó, forçar a reescrita dos títulos. Eu simplesmente ignorei essa parte aqui, e aí vocês vão colocar essa opção aqui e aí o título vai aparecer normalmente. Então, meu povo, eu tô aqui com o nosso site aberto, o nosso blog tá aqui, ó, funcionando, e essas postagens aqui é uma postagem de teste, né? Vamos escrever uma postagem de verdade, que eu ensino vocês a como criar um post do jeito certo, e vamos começar a trabalhar com o Yoast SEO. Eu vou criar duas postagens, nessa primeira postagem vamos utilizar o Yoast SEO gratuito, e a partir da próxima vamos utilizar a versão premium dele. Não só a versão premium, mas eu também vou aproveitar e vou instalar alguns outros complementos do Yoast SEO de uma vez só, e configurar eles de uma vez só, e aí nas próximas aulas a gente usa ele. Inclusive o Yoast SEO para WooCommerce, tá? Porque o SEO para um produto de loja virtual é um pouquinho diferente de um SEO para um arquivo de blog, tá? Então vamos lá, partiu. O que acontece? Eu já tenho aqui o texto escrito, tá? Eu escrevi um texto aqui de 303 palavras. Na verdade, o texto não tem 303 palavras, não. Contando com o título, né? Eu gosto de escrever primeiro no Word e depois jogar para o WordPress, porque no Word ele tem algumas coisas de inteligência artificial conectado na internet que vai ajudando você a escrever o texto e corrigindo a língua portuguesa enquanto você escreve o texto. E aí, isso ajuda, né? Levando em consideração que eu sou bem ruim em português, né? E o que acontece? Eu já escrevi aqui no Word e eu espero que vocês já tenham escrito. Nessa vez, eu não usei nenhum texto Lore Inputson, porque eu preciso que o texto seja um texto verdadeiro para eu conseguir mostrar para vocês como funciona as correções, tanto de SEO quanto as questões de legibilidade do Yoast SEO, tá? Na aula anterior, eu coloquei um livro virtual, onde nesse livro eu explico um pouquinho sobre palavras de transição e a questão da legibilidade, né? Palavras de transição e voz passiva e voz ativa, né? Aquela coisa de língua portuguesa que a gente achou que nunca ia usar, mas por incrível que pareça tem que usar. Apesar que no Devora.org eu ignoro essas partes, porque às vezes começa a se tornar um pouco estressante. É impossível escrever uma notícia sem muita voz passiva, às vezes é quase impossível, e o Yoast SEO não tem essa flexibilidade, tá? Então, eu espero que vocês tenham ouvido o áudio ou lido o livro passado e vamos colocar isso em prática aqui nessa aula aqui, tá? Vou aqui copiar aqui o texto, o título. Vou abrir aqui o meu WP Admin e vou criar aqui um post, tá? E aqui eu vou colocar o título do meu post. Bom, o título do post aqui, essa aqui, quando instalamos o Yoast SEO, a partir de agora nos nossos posts vai aparecer aqui, ó, essa opção de ferramentas aqui do Yoast SEO. Para falar a verdade, eu prefiro jogar ela, vocês podem tirar esse bloco daqui e arrastar ele aqui pro lado. Deixa eu ver aqui. Não tem. Pera. Agora que carregou tudo aqui. Deixa eu ver se eu consigo adicionar esse bloco aqui pro lado. Não. Aqui tá melhor. Ah, entendi. É porque aparece o menu do Yoast SEO, ele é separado aqui, ó. Esse é a configurações gerais aqui e esse é o menu. Nossa, Matias, você não sabia disso? Não, porque o Yoast SEO, ele atualizou agora, recentemente, o Yoast SEO. Inclusive, eu fiz um reporte aqui para ele sobre as palavras de transição no português do Brasil, há uns 4 meses atrás, e só agora que o pessoal do suporte me respondeu, e eles adicionaram essa questão das palavras de transição, que inclusive eu dei aqui as sugestões de todas as palavras de transições existentes na língua portuguesa, para eles adicionarem no plugin. Inclusive o plugin estava colocando o nosso verbo to be em português como uma voz passiva, e na verdade não era voz passiva. Ele é um homem, ele não é voz passiva em português. Em inglês estava colocando isso como voz passiva. E aí o cara aqui, o desenvolvedor, até me colocou aqui no GitHub para contribuir aqui com as questões do Yoast SEO, né? Tanto palavras de transição e esse tipo de coisa. Então,
Show de bola. A partir dessa versão, quando vocês utilizarem, já vai estar tudo tinindo. Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer para configurar o SEO, depois de escrever o texto, é claro, ou durante, conforme vocês forem escrevendo o texto, eu prefiro escrever o texto primeiro e ir corrigindo ele depois, né? Então eu vou clicar aqui, vou copiar com o botão direito do mouse, né, e colocar aqui a opção, ou apertar Ctrl Shift V, ou colocar aqui, ó, colar como texto sem formatação. Porque senão o Gutenberg ele pega a formatação aqui do Word, tá? Deixa eu apertar aqui para voltar e apertar um Enter para ele separar aqui os parágrafos, porque aqui o Gutenberg entendeu que isso é um parágrafo só. Então, ó, isso aqui é um outro parágrafo, isso aqui é um outro parágrafo, isso aqui é um outro parágrafo, isso aqui é um outro parágrafo. Beleza. Bom, o nosso texto já está pronto, é só clicar em publicar? Não, não é só clicar em publicar, porque precisamos melhorar, adicionar algumas informações, tanto de SEO quanto de configurações aqui do nosso texto, como também melhorar aqui a parte de SEO e a legibilidade do nosso texto, tá? De informações que vamos adicionar. Primeiro, vocês precisam adicionar uma categoria a esse post. Os posts eles precisam ser separados por categorias, né? Existem várias categorias que vocês podem criar, vocês podem se inspirar um pouquinho nas categorias aqui do Delvero. Aqui tem essas categorias aqui meio doidas, porque, como eu disse, eu fiz o upload de arquivos de teste pro WordPress para eu testar o layout do site. Eu vou criar aqui uma nova categoria, e essa categoria eu vou colocar como missa, só missa, né? Vou adicionar essa nova categoria. E quando eu clico aqui em adicionar uma nova categoria, ele já vai marcar a minha categoria nessa postagem. Vamos colocar aqui como missa. Cadê a categoria missa? Eu já adicionei aqui. Ele já marcou aqui como categoria missa. Aqui também tem as tags funcionam como uma forma de vocês conseguirem organizar o conteúdo de vocês. Eu particularmente não uso tags, nem no Delvero.org, nem nenhum site que eu crio. Eu não gosto de usar tags porque fica uma zona e eu não acho muito desnecessário. Eu normalmente não uso tags. Aqui é a imagem destacada, que é a imagem que vai aparecer na página da nossa postagem. Eu vou abrir aqui o Pexels e vou baixar aqui uma imagem destacada. Nesse caso aqui, vocês vão colocar aí a foto que o pessoal da Pastoral da Comunicação tirou. Eu vou clicar aqui em fazer download, sendo que tem um porém. Eu não vou fazer download da imagem original que está com uma quantidade absurda de pixels. Eu não preciso de tudo isso. Eu vou fazer o download da versão média dela, que está aqui no tamanho de 1280 por 1840, por 854. Se vocês tirarem foto pelas câmeras profissionais que a paróquia de vocês tiverem, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar no GIMP, eu vou até fazer isso aqui, eu vou baixar o arquivo original, porque normalmente quando vocês tiram foto com uma máquina fotográfica profissional, que eu sei que algumas paróquias têm, normalmente o arquivo original vem assim, exatamente muito grande. Já vou fechar aqui o meu Word, porque eu não vou usar ele por enquanto. Vocês vão vir aqui, vocês vão abrir o GIMP, beleza? E aí vocês vão vir aqui, ó, e vão arrastar aqui a imagem para o GIMP, e vão diminuir o tamanho dela. Vou clicar aqui em converter, eu vou colocar aqui, ó, redimensionar a imagem, vou colocar o tamanho de 1200, tá? Esse é o tamanho mínimo para uma imagem thumbnail ficar adequada. Menos do que isso, vai ficar aparecendo uma mensagem amarela lá em cima na parte de thumbnail dizendo que é recomendado que a imagem tenha pelo menos uma resolução tal. Tá? Vou clicar aqui em redimensionar, e antes de eu salvar essa imagem aqui em .webp, porque essa extensão WebP é uma extensão de imagem mais leve possível, não vai ocupar muito espaço no nosso servidor, e ainda por cima, vai carregar mais rápido no dispositivo do usuário quando ele for acessar o site de vocês. Eu vou ainda continuar com essa parte aqui salva, porque eu tenho que colocar aqui, ó, os créditos dessa imagem, tá? Eu vou deixar essa página aqui salva, porque o que acontece? Antes de eu colocar a imagem destacada aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar essa postagem aqui como rascunho. Salvei aqui como rascunho, beleza? E aí, o que acontece? Vamos ver aqui o nosso título. O título do SEO, ele tá meio zoado, né? Isso significa que ele tá muito grande. E aí ele não vai aparecer no Google, tanto no computador quanto no celular, ó. Quando eu mudo aqui o computador ou o celular, é assim que vai ficar. É muito grande. Então, o que acontece? O Yoast SEO, ele tem algumas variáveis aqui que vocês podem adicionar. O ideal seria colocar o título da postagem, um separador e o nome do site. Mas como o nome do nosso site é muito grande, o título vai ficar enorme. Então, no caso de vocês, vocês podem apagar aqui, ó, o separador, a página e só deixar o título. Vocês reparam que o meu título agora ficou verdinho, tá? Outra coisa é que precisamos adicionar uma palavra-chave aqui, ó, na frase foco ou palavra-chave de foco do nosso Yoast SEO. No caso aqui, eu vou colocar a palavra missa de Natal, tá? Vou colocar aqui, ó, missa de Natal. Vocês reparem que a minha carinha aqui, ela já ficou amarela. Ela estava vermelha e agora ela ficou amarela. Isso porque, com essa frase de foco, ele já consegue fazer algumas análises de SEO do site e ver se tá bom ou não, tá? Porque é através dessa frase que eu quero ranquear ela para aparecer no Google, para o nosso site aparecer no Google. Eu vou clicar aqui em análise de SEO e aqui vocês podem ver que
Tem algumas coisas aqui que o Yoshi SEO já analisou e tá tudo ok. E tem coisas aqui que precisa melhorar, é obrigatório que melhore. E tem coisas aqui que tá bom, mas pode melhorar. E seria bom que melhorasse, tá? Então, por exemplo, aqui, a frase-chave do título não contém a correspondência exata. Na verdade, tem sim, ó, missa de Natal. Inclusive, ela tá no início da frase, o que é muito importante. Não é obrigatório, mas é importante, tá? Tipo, pode ser que às vezes o texto que vocês escrevam, a frase-chave ela não esteja no início da frase, do título, né? Isso aqui é um bug do Yoshi SEO que talvez quando eu clicar aqui em salvar rascunho, ele vai desconsiderar esse bug. O tamanho do texto aqui está dizendo que o texto tem 291 palavras, onde eu vejo quantas palavras tem o texto, aqui ó. Aqui em cima, eu já tinha falado isso anteriormente, inclusive o tempo de leitura. Aqui é a quantidade de blocos, a quantidade de parágrafos que o texto tem e a quantidade de títulos. Quanto aos títulos, os títulos H2, o nosso texto ele é muito pequeno, então não há necessidade de eu adicionar subtítulos ao longo do texto. Mas se o texto for muito grande, eu vou copiar aqui esse último parágrafo, e vou colar aqui ele só para aparecer aqui um problema aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Deixa eu ver. Tamanho da metadescrição, atributo alt da imagem. Eu vou clicar aqui em salvar rascunho. E aí esse erro aqui de frase-chave no slug vai desaparecer. Pronto, já salvei aqui. E aí aqui vai aparecer uma mensagem dizendo para nós utilizarmos mais títulos dentro do nosso texto. Porque o nosso texto tem quantas palavras? 641 palavras. É bom que ele tenha subtítulos para deixar a leitura um pouquinho mais tranquila, tá? Deixa eu apagar esses outros parágrafos aqui que eu criei. Deixa eu deletar eles. Beleza? Então aqui eu não vou usar subtítulo. Subtítulo, para criar um subtítulo é muito fácil. Só apertar aqui Enter, clicar aqui no maisinho e aqui ó, já vai. Aqui normalmente aparece as últimas coisas que usamos com mais frequência, né? Mas vocês vão colocar aqui navegar por todos e logo aqui embaixo vai aparecer aqui ó, título. E aí é só vocês colocarem um título aqui ó. Eu posso escrever como foi a missa de... No caso aqui tá falando no final como foi o encerramento da missa de Natal. E aí ele já vai identificar aqui o Yoshi SEO que tem um texto, né, um subtítulo, e a frase-chave tá no subtítulo, tá? Aqui ó, largura do título, frase-chave no subtítulo, né, que é o H2 e o H3. Matias, o que é esse H1, H2, H3? Em questão de SEO, deixa eu abrir aqui o Word para ficar mais fácil. No Word eu tenho essa parte aqui, ó, que é título 1, título 2, título, subtítulo e assim por diante. No SEO, a gente tem, no caso, que seria o H1, H2, H3, ele seria dividido isso aqui, ó. Eu tenho o H1, eu tenho o H2, eu tenho o H3 e vai até o H6. Deixa eu mudar aqui para título, deixa eu mudar aqui para subtítulo, né? E aqui de H2 eu vou botar H3, e aqui de H3, né, título do H2, eu vou colocar H3. E esse daqui, na verdade, é o H2, né? Eu botei H3 não. Algumas pessoas erroneamente falam que, no caso aqui, esse é o H2, esse é o H3 e esse é o H4. Já que o H1 é o nosso título principal, tá? O título principal sempre tem que ser o H1. Na verdade, isso aqui é uma questão de importâncias de títulos. Quanto maior for o título, no caso H1, mais importante ele é para SEO. Quanto menor, ele é um subtítulo, ele tá ali como uma subcategoria do título principal. É comum, é necessário, na verdade, que em uma página só tenha um H1, tá? Isso aqui para SEO é muito importante. Já os outros não há necessidade de ter mais de um H1, tá? Aqui eu dividi a nossa leitura com subtítulo, mas não há necessidade, tá? Eu posso até apagar aqui, que a parte aqui de subtítulo do Yoshi SEO não vai dizer para eu adicionar um subtítulo, porque o nosso texto não é muito grande. Se o texto for muito grande, ele vai pedir para dividir, adicionar uns títulos no nosso texto, para a leitura não ficar muito chata, tá? E aí o que acontece? Aqui embaixo, em análise de SEO, ele diz coisas que eu preciso melhorar. Vocês podem ver tanto aqui embaixo quanto aqui do lado. Aqui do lado eu tenho as configurações do meu documento por completo, o bloco que eu estou utilizando, que no caso aqui só tem parágrafo, e aqui ó, vocês estão vendo o símbolo do Yoshi SEO, eu também consigo abrir essa ferramenta que está aqui embaixo, eu consigo abrir aqui em cima. E aí eu posso até fechar aqui, ó, e aí eu não tenho que ficar subindo e descendo a tela toda hora para ver essa questão do SEO. Então, aqui no SEO, ele analisa o SEO propriamente dito e o que precisamos melhorar nesse SEO e também a legibilidade do nosso texto, tá? Que isso eu tratei no livro virtual anterior, tá? No livro virtual anterior, eu expliquei sobre voz passiva, tamanho das frases, palavras, e no caso, voz passiva e palavras de transição, tá? E aqui ele já vê coisas que estão boas e o que precisa melhorar. E aí é só nós olharmos aqui e ver o que tem que melhorar. Eu vou ler aqui o texto para vocês rapidinho, para vocês verem como é que o texto ficou, e vamos ver o que precisa melhorar ou não, tá?
O título, eu coloquei uma missa de Natal na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, do Sagrado Coração de Jesus, no Rio de Janeiro. Não coloquei de Jesus no caso, para o título não ficar muito grande. Aí vem os primeiros parágrafos, né? Sempre dividido em parágrafos para a leitura ficar mais clara. Né? Eu escrevi: na noite de Natal, uma multidão se reuniu na paróquia do Sagrado Coração de Jesus para celebrar a missa de Natal. O evento foi realizado com todas as precauções necessárias para garantir a segurança da saúde pública, incluindo a verificação de temperatura na entrada e o uso obrigatório de máscara e o distanciamento social entre as pessoas nas bancadas. A celebração começou com a entrada solene do padre, seguido pelo coro da paróquia, que entoou cânticos natalinos tradicionais, e aí eu coloco aí a observação, pelo amor de Deus, sem música protestante na missa, né? Música litúrgica, pelo amor de Deus, mas enfim, continuando aqui. O padre, e aqui eu só coloquei o padre, mas pode colocar o padre fulano de tal, né? O padre saudou a todos os presentes e destacou a importância da data, lembrando que o Natal é um momento de reflexão e da celebração da vida e do amor. Durante a homilia, o padre falou sobre a mensagem de paz e segurança trazida pelo nascimento de Jesus. Ele destacou a importância de compartilharmos esse amor com os nossos entes queridos e com aqueles que precisam de ajuda, especialmente neste momento de pandemia, né? Ao final da missa, houve a tradicional troca de presentes e votos de Feliz Natal. As pessoas saíram da igreja com um sentimento de renovação da fé e da esperança, renovando seus votos de amor, paz e harmonia para o ano que se inicia. A paróquia do Sagrado Coração de Jesus é conhecida por sua comunidade acolhedora e solidária, e a missa de Natal foi mais um exemplo disso. A celebração foi mais uma oportunidade para as pessoas se reunirem em oração e reflexão, lembrando o verdadeiro significado do Natal e renovando suas esperanças para o futuro. A noite de Natal da paróquia do Sagrado Coração de Jesus foi, sem dúvidas, um momento inesquecível para todos os presentes, e a comunidade já pensa ansiosa pela próxima celebração de Natal. O amor e a paz que permeou o ambiente da igreja naquela noite certamente serão lembrados por muito tempo, tá? Isso aqui, como vocês puderam ver, eu escrevi um texto como se a celebração tivesse sido feita na pandemia. Na verdade, a do Natal do ano passado ainda tinha essas precauções aqui, pelo menos na igreja que eu fui, ali em Campo Grande. Então, eu tentei me lembrar do que teve na homilia do Natal passado, e aí eu adicionei aqui nesse texto, tá? Então, vamos lá. Aqui no Yoshi SEO, na legibilidade, ele está dizendo que o nosso texto tem muita voz passiva. Não muita, na verdade, só 16,7% do nosso texto tem voz passiva, né? E o ideal seria que um texto tenha até mais ou menos uns 10%. Isso vai variar de acordo com a quantidade de palavras e parágrafos que tem no teu texto. E aí o Yoshi SEO sempre faz esse cálculo para ver se tem palavras de transição e voz passiva suficiente para o tamanho do texto. E aí vocês podem clicar aqui nesse olhinho, e aí ele vai me apontar onde no texto tem a voz passiva, né? Onde no texto precisamos tirar a voz passiva. Creio eu que se eu tirar em um desses parágrafos já vai ser o suficiente. Vamos ver aqui. A paróquia do Sagrado Coração de Jesus é conhecida por sua comunidade acolhedora, tá? Foi mais aqui, esse é conhecida seria a nossa voz passiva. Nesse caso aqui, eu só vou apagar esse é conhecida, vou colocar uma vírgula aqui e vou apagar essa vírgula aqui. E aí a gente já tirou a voz passiva dessa frase, né? Dessa frase aqui nesse parágrafo. Então vai ficar: a paróquia Sagrado Coração de Jesus, conhecida por sua comunidade acolhedora e solidária, e a missa de Natal foi mais um exemplo disso. Eu acho que eu estou seguindo as regras da língua portuguesa corretamente, né? Se você é professor de português e está assistindo essa aula, por favor, não coma meu fígado. Apesar de eu ser jornalista, eu ainda sou muito ruim de português. Essa outra voz passiva aqui não precisamos tirar. Até porque, ó, a parte de voz passiva aqui já ficou azulzinha. Então, tá ótimo isso aqui, tá? Posso até clicar aqui em não visualizar. Não fiquem com uma pira muito grande de vocês deixarem, por exemplo, aqui na legibilidade, com tudo verde, tá? Às vezes, dependendo vai ter coisas aqui que vai ser impossível de vocês corrigirem, porque às vezes o texto não permite isso. Tem palavras por exemplo, em voz passiva, que não tem como eu reescrever essa frase em uma voz ativa. Então não fiquem com muita pira. Façam o máximo que vocês conseguirem, tá? Aqui em palavras de transição, ele tá me apontando que só o último parágrafo tem uma palavra de transição, que no caso aqui seria... para todos os presentes, já esperando pela próxima seleção, certamente serão lembrados por muito tempo. Então, o que devemos fazer é adicionar palavras de transição nos outros parágrafos, né? Então vamos reler aqui o primeiro parágrafo e vamos tentar adicionar aqui alguma dessas palavras de transição que eu, inclusive, mandei aqui para a equipe do Yoshi SEO. Então temos a palavra de introdução, então vamos ver aqui uma que se encaixa legal no nosso texto. Principalmente pode se encaixar. O evento vai tratar todas as precauções para garantir a saúde pública, incluir o uso obrigatório de máscara social entre as pessoas. Exato? Não acho que essa frase principalmente. Na noite de Natal, uma multidão se reuniu com a paróquia na Paróquia Sagrado Coração para celebrar a missa de Natal. Vamos ver o que podemos colocar. Além disso, eu vivo usando direto. Além disso, vírgula. Vamos escrever. Além disso, vírgula. O evento foi realizado.
Ó, já ficou abóbora aqui, ó. Adicionamos só uma palavra de transição aqui e o texto já ficou abóbora. Aqui vem um hackzinho, entre aspas, além disso e apesar disso, bem como, contudo, né, do mesmo modo, é que as palavras de continuação eu uso direto. Quando você não consegue ter ideia onde colocar, use o além disso. Esse é o segredo mesmo do Deovario.org para não passar raiva. Deixa eu ver aqui outra. Em outras palavras, bem como, ainda mais, ou seja, porém, todavia, agora apenas, anteriormente, atualmente, depois que. Esse depois que, aqui, ó, ao final da missa, a gente pode colocar uma palavra de transição, que no caso seria de tempo de conclusão, né? Em conclusão, pode ser por fim. Por fim fica mais legal. Por fim, houve o tradicional. Vou escrever aqui, ó. Por fim, vírgula. Houve a tradicional troca de presentes e tal, tal, tal. E por último, já resolvemos aqui as palavras de transição. Já tem palavras de transição suficiente no nosso texto. Agora falta só resolver aí o tamanho dos parágrafos, que estão muito grandes. Então, essa hora aqui é a hora que o professor de português chora, porque às vezes eu quebro um parágrafo no meio, eu quebro uma frase. Tamanho dos parágrafos não, gente, perdão. Tamanho das frases. As frases têm mais de 25 palavras. Então vamos lá. Além disso, o evento foi realizado com todas as precauções necessárias para garantir a segurança pública, a segurança da saúde pública. E aí eu vou tirar isso aqui, né? Incluindo o uso isso aqui, tá. Pronto, eu vou tirar isso aqui, ainda continua com 25 palavras. Matias, como é que você sabe quantas palavras tem? No caso aqui, infelizmente, exibir mais informações, infelizmente aqui não mostra a quantidade de palavras. Então, eu copio e colo esses parágrafos que estão marcados roxinho e boto aqui, ó, contador de parágrafos e caracteres. Vou pegar esse primeiro aqui, e o cachorro tá latindo. Ô, Jesus amado. E aí eu vou colar aqui, ó, tem 34 parágrafos, a gente pode, além disso. Vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, vou apertar um Ctrl V aqui. Não, eu tenho que botar ao final da missa, eu tenho que botar por fim aqui. E aqui na parte de tamanho da frase, eu vou colocar assim, além disso, o evento foi depois, aqui eu posso adicionar mais uma palavra de transição. Por último, como é que eu vou diminuir esse parágrafo aqui? Além disso, o evento foi realizado com todas as precauções necessárias para garantir a segurança pública. Eu posso simplesmente quebrar aqui essa frase aqui e começar uma frase nova, inclusive com uma nova palavra de transição, que no caso aqui do mesmo modo foi feita, no caso aqui, posso colocar do mesmo modo, foi feita a verificação da temperatura, já diminuímos aqui a nossa porcentagem. Então vamos diminuir mais aqui, mais alguma frase aqui. Não, pera, não dá pra garantir essa... Eu vou tirar esse do mesmo modo, vou começar uma nova frase aqui. Beleza? Que vai fazer mais sentido para a língua portuguesa. O padre saudou a todos os presentes e destacou a importância da data. Eu posso começar uma nova frase aqui, ó, tirar essa vírgula e colocar: ele lembrou, no caso, ele lembrou que o Natal é um momento de reflexão e a celebração da vida e do amor. Opa, a nossa legibilidade já está azul. Agora falta só a palavra de transição, que ainda precisa melhorar. Na palavra de transição ainda tem pouca, né? Então vamos adicionar mais uma palavra de transição aqui, que tem poucas, né? Porque aqui apareceu a palavra de transição precisa melhorar. E, nossa, mano, esse cachorro hoje tá me irritando. E é o cachorro da vizinha de trás, né, por cima. O que acontece? Essa palavra de transição ela precisa melhorar porque adicionamos mais frases, né? Como dividimos, quebramos uma frase no meio, então o Yoshiatsu entendeu que as frases que estão no texto suficiente não tem palavra de transição suficiente. Então, vamos adicionar mais palavras de transição. Vamos ver aqui o que podemos adicionar. Logo após, eu posso colocar assim, durante a homilia, o Padre Jesus, logo após, aqui eu posso colocar aqui, ó, logo após ele destacou. Pronto, já tem aqui mais uma palavra de transição. Falta mais um pouco, né? 28,6 das suas palavras contém mais do que 25 palavras. Ah, e só esse logo após que eu adicionei aqui já aumentou já aqui. Quando a gente tira uma, vai para outra. Aqui é só na força do ódio. Vamos marcar aqui. Vamos tentar diminuir aqui. Logo após ele destacou a proximidade com nossos queridos e com aqueles que precisam de ajuda. Né? Vou tirar isso especialmente na pandemia. Já vai diminuir aqui as 25 palavras. E pronto, nosso texto, a legibilidade do nosso texto já está tinindo. Agora,
para encerrar com chave de ouro, vamos adicionar aqui mais coisas, né? No nosso texto para o SEO ficar bonito. A primeira coisa que ele está pedindo é um link de saída. Esse link de saída eu vou explicar lá no último tópico, mas seria a gente apontar isso aqui para um outro site, tá? Isso para SEO é maravilhoso. Então, o que eu posso adicionar aqui como link de saída? Eu posso fazer o seguinte, qualquer coisa que esteja falando de garantir a segurança da saúde pública. Eu vou botar aqui esse segurança da saúde pública e vou escrever aqui, ó, pandemia. Vou pegar, vou acessar o Ministério da Saúde Pública, né? Ministério da Saúde. Aqui, coronavírus. Eu vou colocar esse link aqui, ó. Ou seja, esse link ele vai apontar para o site da Covid do Ministério da Saúde, que infelizmente tem bastante gente que ainda está morrendo, mas graças à vacinação já tá tudo de boa, né? Graças a Deus. Nesse link aqui, eu vou apontar ele para abrir uma nova aba. Não vou marcar essas duas opções aqui, tá? Como não seguir link patrocinado. E eu vou clicar em cima dele aqui. Então a gente adicionou aqui um link de saída. Agora falta um link interno no nosso site, né? Então aqui eu posso colocar onde está escrito Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Eu posso adicionar o link para minha página inicial, que não nada mais nada menos deixa de ser um link interno. E como é um link que é para dentro do meu site, eu não preciso colocar para abrir uma nova aba. E aí aqui, ó, já saiu aqui para eu colocar um link interno. Então falta colocar uma meta descrição, então vamos colocar o primeiro parágrafo, eu acho que já é mais que o suficiente para meta description, que é aqui em cima, ó. Cadê a meta descrição? Deve ter aqui embaixo tem. Ó, meta descrição, beleza, ela já está num tamanho legal, ó. Agora, tanto o SEO quanto a legibilidade estão tudo verdinho. E aí, por último, para encerrar com chave de ouro, temos que adicionar a imagem destacada. Na imagem destacada, lembra que ainda não tínhamos salvados aqui no GIMP? Vamos colocar o nome do arquivo com o slug da nossa página, que é missa de Natal, tal. Eu só venho aqui, clico aqui em cima, aperto Ctrl A aqui e clico em Ctrl C. Clico e aperto Ctrl C. Aí eu vou apertar Ctrl Shift E aqui para salvar no GIMP e vou apertar Ctrl V. E ao invés de JPG, eu vou salvar como WebP, né? WebP, que é um formato de imagem criada pelo Google, que é muito mais leve do que os formatos de imagem que conhecemos atualmente. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou salvar uma em WebP e outra eu vou salvar em PNG, para vocês verem como é que a diferença de tamanho. Vou voltar aqui para minha pasta de downloads. Bom, eu tenho 3 imagens aqui. Eu tenho a minha imagem que eu baixei diretamente lá do FreePic, que ela tem aqui, ó, 2,79 megabytes. E aí eu tenho a imagem em PNG, que tem 975 kilobytes, né? E a imagem em WebP tem apenas 68,7 kilobytes. As duas têm o mesmo tamanho, né, no caso da PNG e a WebP, sendo que a WebP é muito menor. E aí, quando isso se trata de um website, se uma pessoa acessar o site, tudo bem. Se 100 pessoas, 200 pessoas acessarem o site quebra, o site sai fora do ar, tá? Inclusive, com aquela questão lá do CDN da Cloudflare, se você assinar a Cloudflare, você paga um valor a mais ali no Argo da Cloudflare para usar, e você paga por megabytes. Então é importante que vocês sempre façam upload de imagens e arquivos no site de vocês que tenham um tamanho pequeno, tá? O menor tamanho possível. Vou clicar aqui em definir uma imagem destacada e vou fazer upload dessa imagem aqui em WebP, tá? Fiz o upload aqui da imagem destacada e eu não posso esquecer de alguns detalhes. O primeiro deles é um texto alternativo. Esse texto alternativo precisa ter a descrição e a palavra-chave do nosso texto, tá? Então eu vou botar aqui uma descrição tanto para as pessoas cegas lerem quanto para o Google ler. Então eu vou colocar a foto de um padre celebrando a missa. Pera, eu coloquei celebrando a missa de Natal na paróquia. Deu um padre não, vou botar a foto do padre fulano celebrando a missa de Natal na paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Beleza? Aqui em legenda e descrição, vamos colocar aqui, ó, os créditos dessa imagem, né? Lembrem da aula de créditos. Infelizmente não vou botar o link, eu vou botar aqui, ó, foto de charquito. Eu boto tanto aqui quanto aqui. E vou clicar aqui em definir uma imagem destacada. E aí, vocês podem fazer também o seguinte: entre esse parágrafo e esse, podemos adicionar mais imagens, tá? Eu posso definir aqui todas. Eu posso colocar uma galeria de imagem aqui do Essential Blocks. E aí eu vou botar aqui da própria biblioteca mesmo, só para uma questão didática. E aí vocês botam aqui, ó. Eu vou marcar essas imagens aqui, ó. Botar bastante imagem só para criar uma imagem e inserir na galeria. E aí vocês botam aqui, ó. E deixa eu clicar aqui em salvar.
Aqui tem algumas opções, né? O estilo, o tamanho, né? Que vocês podem configurar. E aí, ó, eu vou clicar aqui em pré-visualização. Vamos ver como é que tá ficando. Quando a gente clica aqui em visualizar, né? A mesma lógica do post, a gente utiliza, no caso da página, vamos utilizar no post. Beleza, olha como é que ficou a nossa postagem. A imagem destacada, a legenda, né? Com os créditos de direitos autorais, o título, o autor, que sou eu, o dia e a hora que eu tô publicando. E aqui vem o texto, aqui vem a galeria de fotos, né? Que a gente pode colocar as fotos aqui, ao invés de postar direto nas redes sociais, né? Apesar que a maioria das paróquias postam direto nas redes sociais, mas vocês podem colocar só algumas fotos aqui. Eu acho interessante o seguinte, eu sem querer que cliquei no link, ele só vai recarregar a página. Deixa eu desativar aqui. Eu acho interessante aqui, ó, a galeria de foto tá funcionando perfeitamente, ó. A nossa galeria de foto. Eu acho interessante vocês colocarem as fotos da paróquia de vocês aqui e não colocar tudo nas redes sociais, porque para incentivar os paroquianos a acessar o site da paróquia e ver as fotos, né? Inclusive o paroquiano pode vir aqui e baixar a foto, ver em tela cheia. Gostei desse plugin de Essential Blocks, eu acho que eu vou instalar no deovero.org. Eu vou instalar porque o deovero.org tem tanto plugin, cara, que eu não aguento mais instalar plugin deovero.org. E aqui, por exemplo, para vocês incentivarem as pessoas a clicarem nos links, vocês podem colocar aqui, ó, ponto vírgula, veja fotos. Isso aí vai fazer com que as pessoas que verem essa publicação nas redes sociais cliquem no link, né? Vou clicar aqui em publicar. Prontinho, ele já publicou, inclusive eu tenho a opção até aqui de compartilhar nas redes sociais. O Yoast SEO já dá essa opção aqui. Tem um plugin chamado Revive Old Post, que eu vou fazer um tutorial lá no meu Instagram, que esse plugin já faz isso automaticamente. Ele já compartilha na sua fanpage do Facebook, no perfil do Twitter. Eu uso isso no deovero.org, entendeu? E aqui, ó, já está aparecendo a opção de compartilhar. No caso aqui, ele está compartilhando o link principal. Vamos clicar aqui nesse link, vamos ver se o post vai ser compartilhado corretamente, porque ali deu um certo bug. Mas eu acho que é mais bug do Yoast SEO do que do post em si. Beleza, é assim que ficou o nosso post. Eu vou copiar aqui o link do post e vou tentar compartilhar ele aqui na fanpage do deovero.org. Não ficou legal, deixa eu clicar aqui em depurador do Facebook, que eu acho que deu um bugzinho aqui no Facebook. Eu vou ter que mudar aqui de novo pro meu perfil. Deixa eu clicar aqui em depurar. Extrair novamente. Beleza, agora o Facebook fez uma depuração aqui. Aqui ele está mostrando que o aplicativo é inválido, mas isso vamos falar um pouquinho mais para frente, tá? Quando criarmos uma rede social. Porque ainda não tem um ID de aplicativo lá no nosso template. Então vai ser assim que ele vai ser compartilhado no Facebook. Tem um plugin para WordPress chamado Revive Old Post, que eu utilizo no deovero.org. Esse plugin ele já compartilha automaticamente o post. Quando você clica em publicar, ele compartilha automaticamente o post nas redes sociais. E aí já facilita a vida de vocês aí, para quem tem várias redes sociais. Você não tem um problema, né? Esse plugin, quando você clica em publicar, ele compartilha. Então, se você for uma pessoa que tem TDAH, tipo eu, cuidado, porque pode dar problema. Teve uma vez que eu estava escrevendo um artigo para minha coluna no Deovero, falando mal de um certo influencer de Instagram aí, um certo coach de Instagram, e o artigo estava em rascunho. E aí, no áudio do meu TDAH, ao invés de eu clicar aqui em salvar como rascunho, eu sempre cliquei em publicar. E aí o negócio foi para as redes sociais antes mesmo de eu terminar de escrever o artigo. E aí o pessoal encheu o saco. Ele não sabe escrever. Ele tá não sei o que, né? Tipo, o post fala de uma coisa, mas tá escrito outra. Entendeu? E aí eu tive que tirar, não dava para tirar o post do ar, né? Porque já foi publicado. E aí eu tive que corrigir o post, né? E depois publicar do jeito certo. Que eu ia fazer, eu ia escrever sobre uma coisa, mas conforme eu fui escrevendo, eu mudei de ideia. Então tome cuidado aqui na hora de clicar em publicar, tá, gente? Porque senão vai diretamente para as redes sociais e aí já era. Dependendo da publicação, né? Se ainda, por exemplo, se tiver um professor de português aí na palavra de vocês que ainda não revisou a publicação, seria bom vocês tomarem cuidado, tá? E o legal desse outro plugin, eu vou ensinar como usar ele lá no meu Instagram pessoal, é que ele fica pegando postagens antigas e colocando automaticamente no Facebook para manter as redes sociais funcionando, né? Ao invés de deixar elas paradas. Gente, essa aula ficou enorme, enorme, enorme. Não sei como vai ser na edição de vídeo, mas ficou muito grande. Na próxima aula eu vou ativar a versão paga do Yoast SEO, para quem é assinante do Deovero. Vamos escrever mais um artigo. Na verdade, eu já escrevi esse outro artigo para gravar a aula. E vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de formação na Pastoral da Comunicação. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu!